E aí, meus queridos, hoje a gente vai dar continuação da aula sobre eletrosfera. Na aula passada a gente falou sobre distribuição eletrônica, níveis, subníveis e o diagrama de Linus Pauling. Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas exceções dessa distribuição, a distribuição de íons e cátions, e também a gente vai ver os números quânticos. Então, a gente vai começar a aula aqui hoje falando das exceções da distribuição eletrônica. Quando que elas ocorrem, gente? Certo, a gente segue sempre aquela distribuição eletrônica ali de Linus Pauling. Isso sempre vai ser assim? Não, né? Por quê? Porque nós temos exceções. Essas exceções vão provir do que seria a distribuição D4 e do que seria a distribuição D9. Você fazendo a distribuição, por exemplo, nós temos cromo, que o número atômico dele é 24. Então, se a gente fizesse a distribuição do cromo 24, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Vocês estão vendo aqui, galera, esse d4? Isso é uma exceção da distribuição. Por que eu falo exceção? Porque ele não vai ficar dessa maneira. Por isso que eu coloquei o D4 entre parênteses aqui. Entre parênteses não, entre aspas. Então o que vai acontecer? Esse carinha aqui, ele rouba um elétron. Eu costumo falar roubar, né? Mas para ficar mais fácil de memorizar. Ele rouba um elétron desse S2 anterior para ficar com D5. Então o que acontece com ele aqui? Ele fica D1, 4s1, D5, entenderam? E aqui eu coloquei que é entre aspas porque ele não fica desse jeito, então ele é uma exceção. Então quando vocês forem fazer a distribuição de todos os elementos que terminam em D4, vocês vão lembrar que não vai ficar D4, vai pegar 1 do S1 e vai para D5, entenderam? Daí nós temos também um exemplo para usar do cobre, que é Cu29. Beleza? Só confirmando ali na tabela. Fazendo a distribuição dele, nós vamos chegar aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Tá vendo que eu tenho o D9 que eu falei aqui? Novamente, essa distribuição não vai ficar dessa maneira. O que vai acontecer aqui? Esse D9 vai pegar um elétron do S2 e vai ficar com D10. Então, aqui de novo, nós vamos pegar um elétron daqui e colocar aqui para ficar D10. Então, as exceções da distribuição eletrônica vão ser essas duas. Quando tiver D4 vai ficar D5 e quando tiver D9 vai ficar D10. Da onde que vai vir esse elétron? Do S2 anterior, entenderam? Acho que não tem muita dificuldade aqui. Então, agora nós vamos falar de distribuição de íons. Por que eu falo que a gente tem que conversar sobre isso? O que acontece em íons? Eu perco ou eu ganho elétrons. Então, isso vai afetar a minha distribuição eletrônica. Então, eu tenho que voltar minha atenção para isso também. Então, aqui eu tenho cátions. O que acontece com cátions que a gente viu nas aulas anteriores? O cátion é um átomo que perde elétrons e fica positivo. Então, pense aqui. Da onde que eu vou retirar esses elétrons que ele perdeu? Eu sempre vou tirar elétrons da camada de valência. Tem muito aluno que retira elétrons do subnível mais energético. E isso acaba errando o exercício. Por pura bobeira, gente. Por quê? Pense aqui comigo. Se eu for tirar um elétron, imagine o átomo. O átomo tem o núcleo dele e tem as camadas em volta, né? Pense, a minha camada mais afastada é a minha camada de valência. Então eu tenho elétrons ali na camada de valência. E numa camada mais interior eu tenho elétrons. Então qual que é mais fácil? Eu tirar dessa camada que está afastada ou eu ter que pegar elétrons mais do interior? É mais fácil tirar da mais afastada, né? Então por isso que eu sempre tenho que tirar da camada de valência. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. O Zn. O Zn tem número atômico 30. Então nós vamos ter a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d, 10. Tá vendo aqui, ó? Qual que é a camada do zinco? A camada de valência dele? Eu tenho que analisar, gente. É o maior número que tiver aqui na frente. Então eu vou olhar aqui, ó. A minha camada de valência é o 4. Então da onde que eu vou perder esses 2 elétrons aqui, que significa 2 mais, é que eu estou perdendo 2 elétrons. Eu vou perder daqui, ó. Eu não vou poder tirar aqui do D10. Por quê? Porque ele não é a minha camada de valência. Então eu vou ter que tirar da minha camada de valência, não do meu subnível mais energético. Vou colocar outro exemplo aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Esse aqui tem número atômico 19 e o potássio perde 1 elétron. Da onde que ele vai perder? Da camada de valência. Está vendo que o 4 é o maior? Aqui, ó, tem 3, 3, 4. Então ele vai perder 1 elétron daqui. Vai perder essa camada. Agora, gente, nos ânions, eu só vou ter que adicionar. Pense aqui comigo. Ele já tinha uma quantidade de elétrons. Então eu ganhei mais elétrons. Então eu só vou ter que continuar a distribuição normalmente. Nada de complicado. A minha parte complicada, que eu vejo que bastante gente erra, é na dos cátions, que acaba tirando elétrons do subnível mais energético. E você tem que tirar da camada de valência. Então aqui, ó, o flúor tem número atômico 9. Se eu for fazer a distribuição dele agora, ele ganhou 1 elétron. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2 era para ficar 2p5. Como ele ganhou 1 elétron, vai ficar p6. Ele só adiciona mais 1. Agora aqui o fósforo, ele ganhou 3 elétrons. O número atômico dele é 15. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Era para ficar 3p3, né? Para dar os 15. Só que como ele ganhou 3, vai ficar 6. Então, galera, essa é a distribuição eletrônica de íons. Agora a gente vai passar para um outro assunto. Eu ainda estou decidindo, eu vou ver como é que vai ficar o comprimento desse vídeo. E daí eu vou ver se eu separo esse conteúdo ou se eu já coloco esse daqui junto, porque talvez a explicação desse aqui fique um pouco mais demorada. Então se o vídeo ficar muito comprido, eu vou acabar dividindo, tá? Daí, agora a gente vai começar falando dos números quânticos. O que é esses números quânticos, gente? Basicamente, ele tem a função de localizar os elétrons. E por que eu coloquei localizar entre aspas? Porque não é exatamente localizar, porque nós temos um princípio que a gente conhece, que é chamado de princípio da incerteza, que é do Heisenberg. O que ele diz? Que é impossível determinar a velocidade ou a posição de um elétron. Então, eu nunca vou achar exatamente a posição daquele elétron ou a velocidade dele. Eu simplesmente vou achar uma probabilidade, uma região de maior probabilidade, onde eu tenha mais chances de encontrar aquele elétron. E essa região é chamada de orbital. O que é esse orbital? São regiões de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Entenderam? Então agora a gente vai para os números quânticos. Eu tenho 4 números quânticos. Cada um deles vai me dar uma informação para eu deixar uma localização mais precisa, entendeu? Para eu chegar cada vez mais perto numa probabilidade maior de encontrar esse elétron, entendeu? Então eu vou estar caracterizando esse elétron através dos meus 4 números quânticos. No primeiro número quântico, ele vai indicar o nível energético em que eu estou situado. Lembra que a gente tinha 7 níveis energéticos, ou 7 camadas? Que é o K, L, M, N, O, P e Q. Os meus números quânticos vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse é mais de boas, né, gente? E como que esse número quântico é representado? Ele é representado pela letra N, entendeu? Então, quando tiver uma pergunta falando assim, o número quântico N de tal átomo é qual? Então, o que vocês vão ver? Vocês vão analisar quantas camadas eletrônicas ele tem e aonde vai estar situados os elétrons, entendeu? Agora, eu tenho meu número quântico secundário. Gente, esse número
quântico secundário também é chamado de azimutal. Pode cair tanto secundário ou azimutal, então tem que memorizar os dois nomes. E ele é representado pela letra L, entendeu? O que esse número quântico vai nos trazer de informação? Ele indica em qual subnível energético o meu elétron está, entendeu? Então, quais são os subníveis que eu tenho? S, P, D e F. Vocês vão notar que eu parei aqui para apagar essa fórmula que eu fui conferir. Eu acabei colocando uma fórmula que estava errada, entendeu? Então, vocês vão notar que vai ter desaparecido uma formulazinha que estava aqui. Então, vocês podem ignorar ela, tá bem? A gente estava falando dos números quânticos secundários, que são os que indicam o subnível que o elétron vai estar localizado. Esses subníveis vão ter valores de números quânticos. Esses vão ser 0, 1, 2 e 3. Agora, o número quântico magnético, ele é representado pela letra M. E o que ele indica, gente? Ele indica a orientação dos orbitais. Talvez você já esteja um pouco mais familiarizado com isso, mas tem pessoas que não sabem muito bem. O subnível S, ele possui um orbital. O que é orbital, gente? É essa caixinha aqui. E cada caixinha dessa cabe 2 elétrons. O subnível P tem 3 orbitais. O D tem 5 orbitais e o F tem 7 orbitais. Lembra que eu falei para vocês que eu não consegui explicar por que S é 2, que P é 6, que D é 10 e F é 14? Naquele vídeo eu não tinha ainda embasamento para explicar para vocês, porque vocês não conheciam isso. Mas agora vocês já conseguem saber o porquê que tem aqueles números. E o porquê é o seguinte: cada caixinha cabe 2 elétrons. Então aqui no S eu vou ter no máximo 2 elétrons. No P eu tenho 3 caixinhas, então 3 vezes 2, 6 elétrons no máximo, né? No D eu tenho 5 caixinhas, vezes 2, 10 elétrons. E aqui eu tenho 7 caixinhas, então cada caixinha 2, 14 elétrons no máximo. Essas caixinhas você tem que lembrar que são chamadas de orbitais, entendeu? Então, aqui nós também vamos ter números que vão representar cada caixinha dessa. E aqui nós vamos ter o 0, aqui vai ser menos 1, 0 e mais 1. Aqui eu sempre digo que vocês começarem pelo do meio e colocar 0. Depois é positivo, mais 1, mais 2. E aqui negativo, menos 1, menos 2. Aqui é a mesma coisa, vai no do meio, 0. Aqui mais 1, mais 2 e mais 3. Para cá, negativo, menos 1, menos 2 e menos 3. Como que eu vou saber, gente, onde que ele está localizado aqui? Por exemplo, vamos pegar, deixa eu ver que eu pego do exemplo aqui. Vamos pegar o cromo. Como que ele termina aqui, ó? Ele termina em 3d5, concorda? Eu vou ter que localizar esse último elétron dele, o 5 do D5, entendeu? Então, se eu for ver, qual que é o número quântico dele? 3. Número quântico principal, 3. Qual que é o número quântico secundário? O D vai ser 2. E para eu achar esse daqui, eu vou lá, eu desenho o orbital D e faço o desenho. Sempre todos para cima, até der 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse mais, eu ia voltar colocando eles indicando para baixo, assim, ó. Mas eu não tenho, eu só tenho 5 elétrons. Então, eu só vou poder ir até aqui. Então, eu distribuí os 5 elétrons que eu tinha aqui no D5. Então, eu vou pegar agora o meu último para onde? No mais 2. Então, o meu número magnético vai ser mais 2. Entendeu? Agora, eu tenho o meu número quântico de spin. Ele pode ser representado tanto por S ou por ms. O que ele vai indicar para a gente? Ele vai indicar o sentido da rotação do elétron. O elétron ele pode rodar assim ou ele pode rodar assim. Dependendo, ele vai fazer uma força para dentro ou para fora. E esses elétrons são os que ficam para cima
e para baixo. O elétron que está indicado para cima, ele vai ser de valor menos meio. E o elétron que é indicado para baixo vai ser de valor mais meio. Eu já vi alguns vestibulares entrarem em controvérsia entre esse valor e esse. Já vi várias questões falando disso. Mas todo lugar que eu procuro, livro, tabela periódica da IUPAC, eles indicam que rotação para cima, menos meio, para baixo, mais meio. Daí, galera, agora eu vou fazer alguns exemplos com vocês, só para vocês entenderem bem como que fica. Eu vou dar uma apagada aqui, deixa eu dar um tempo se alguém quiser copiar o quadro inteiro. Daí agora eu vou fazer uns exemplos para vocês. Deixa eu ver, acho que aqui em cima dá para fazer. Então, vamos pegar o carbono. Ele tem 6 elétrons, né? Então, o que eu vou distribuir? 1s2, 2s2, 2p2. Como que eu vou achar os números quânticos principais, os números quânticos desse átomo aqui? Eu vou pegar esse daqui. Então ele vai ter N. Qual que é o N dele? É a camada, o nível. Então vai ser 2. O L dele, nós vamos olhar qual que é o subnível. Qual que é o subnível que ele está? O P. Então qual que é o valor do P? 1. Daí eu vou ter o meu número quântico magnético. Qual que é o orbital que eu estou? Qual que é o subnível que eu estou? É o P. Ele tem quantas caixinhas? 3 caixinhas. E quantos elétrons eu tenho para distribuir? 2. Então eu vou fazer 1, 2. Virado para cima, né? Então o meu M vai ser o quê? Onde que parou esse elétron? Aqui. Quando ele para no meio, ele tem valor 0. E o meu MS, que é o meu de spin, eu vou analisar se esse último que eu distribuí ele está para cima ou para baixo. Como ele está para cima, ele vai ter valor de menos meio. Galera, basicamente é isso sobre os números quânticos. Tem bastante gente que tem dificuldade, porque na explicação não fica tão evidente como que você resolve os exercícios. Por isso que eu resolvi fazer esse exercício ali para deixar para vocês. Daqui uns dias eu vou começar a resolver provas de vestibular. Então vai surgir bastante dúvidas para vocês quando começar a resolver exercício. Então vocês podem enviar as dúvidas que eu vou gravar dúvidas esclarecendo os exercícios, tá bem? O vídeo de hoje é isso. Eu queria agradecer a vocês, deixar um beijão, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho. Beijo, até mais!